Fala pessoal, bem-vindos de volta aí. E vamos dar sequência aí para a questão 2 aqui nos vídeos de tratamento de dados utilizando pandas ou pandas para análise de dados, certo? E também lembrando que no último vídeo aqui da série, daí eu já vou deixar um link nos comentários ali indicando onde vai estar o script com a resolução das questões. Eu já coloquei ali no primeiro vídeo um link para vocês terem acesso ao exato mesmo arquivo que eu tenho aqui que eu estou trabalhando, mas ao fim ali também vou disponibilizar essas as questões ali desenvolvidas com os devidos comentários, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a questão 2. Estou aqui já com o meu data frame na íntegra e a questão 2 ela pede basicamente o seguinte: descubra a quantidade de filmes que tiveram gravações executadas em exatos 3 países, né? E aí eu já vou começar fazendo a mesma lógica ali de criar um novo data frame chamando de Q2, aonde eu já só vou manter as colunas que eu vou utilizar para resolução do exercício, tá? Então eu vou colocar aqui o identificador, só ali para o costume, e o que a gente precisa aqui, né? Basicamente mais a países. Então eu vou criar aqui um data frame Q2 com essas 2 colunas. E como que a gente pode aplicar essa lógica de descobrir quantos filmes que tiveram gravações executadas em exatos 3 países? Até eu vou fazer de um jeito diferente dessa vez, não vou utilizar o apply, mas se a gente olhar aqui para a coluna países, ó, e eu pegar aqui o primeiro registro, vejo que basicamente quando é gravado em mais de um único país, os nomes eles são indicados ali com uma separação por vírgula, certo? Então, um jeito muito simples de fazer ali, de resolver essa questão, seria criar uma nova coluna indicando qual é a quantidade de países em cada um dos valores aqui que a gente tem ao longo dessa Panda Series ali de países. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui e criar uma lista. Ó, se eu entornar ele ali pelo comando nativo do Python list, eu estou querendo dizer que eu quero criar um objeto do tipo lista, usando os valores ali da coluna países, do DataFrame Q2, e ela fica aqui nesse formato de lista, certo? Então eu vou criar primeiro aqui lista. Criei essa lista aqui. Aí, se eu pegar aqui o primeiro exemplo, né, para a gente conseguir fazer uma lógica e incluir incluir, incluir esse raciocínio aqui para poder contar quantos países tem, o que a gente pode fazer é basicamente o seguinte, ó, chamar aqui de valor, o primeiro valor da lista. Como ela está formatada como um objeto do tipo string, objetos do tipo string eles têm um método aqui bem útil para a gente usar e conseguir resolver essa questão aqui, que seria o método count. O que o método count faz? Vamos ver aqui, ó. Retorna o número de ocorrências de uma determinada substring dentro daquela string. E aí, se a gente pegar aqui e voltar para enxergar aqui os valores, para visualizar aqui os valores, quantos países tem aqui? 1, 2 com a Índia, 3 com a Coreia do Sul, 4 com a China. Só que, como eles são separados todos por vírgula, eu posso pegar aqui e aplicar a função count no objeto tipo string, pedindo para ele me devolver a quantidade de ocorrências em que aparece uma vírgula ao longo da string, né? Se eu executar esse cara aqui, vocês vão ver que ele vai me devolver o 3. E aí, meio que assim, se eu basicamente somar mais um
do valor da quantidade de vírgulas encontradas ao longo da string, eu já vou conseguir chegar nesse resultado. E aí, para mostrar o funcionamento disso aqui para um caso, ó, o segundo caso, ó, que é o Reino Unido. Vou pegar aqui o segundo registro. Se eu executar a mesma lógica de contar quantas vírgulas eu tenho, que no caso é zero, sempre somando mais um, ele vai normalizar aí, mantendo os filmes que tiveram gravação em apenas em um único país, com o valor correto ele precisaria ter, que é o valor 1, certo? Então, é essa lógica aqui que a gente precisa aplicar. Vou sacar fora aqui o valor e manter só minha lista. Por que eu criei uma lista, né? Geralmente, como que eu resolveria isso ali para poder pegar e incluir uma coluna com essa quantidade de países, baseado ali nos valores da própria coluna de países, né? Então, quantidade de países. Eu faria daquela forma com apply, onde eu pego ali, me baseio nos valores de países e aplico essa lógica ali que a gente chegou, que a gente desenvolveu. A value is trying to be set on a copy of a slice from a data frame. Pessoal, até uma dica aí, ó. Quando executa, né, no Pandas, às vezes vocês vão ver que ele vai dar um aviso meio que de um erro, que não é um erro, no caso é um aviso, né? Porque se ele executa, ele deu certo aqui no caso, ó, a coluna foi criada certinho, então o primeiro registro tem 4 países, o segundo depois de volta, aí aqui volta para 4, e por aí vai. Às vezes ele meio que dá alguns avisos ali de alguma coisa no sentido de ou que uma função ali está depreciada, alguma coisa do gênero, que vocês podem fazer para não se incomodar com esses avisos ali. E acredite se quiser, ó, existe um pacote chamado Warnings, aonde vocês podem importar o pacote Warnings e na sequência executar aqui a função dentro do kernel ali do ambiente que vocês estão desenvolvendo. Filter Warnings, onde eu falo ignorar. Ele daí meio que ignora qualquer tipo de aviso que seja um desses avisos chato aqui, que só fica atrapalhando aqui na tela, e não é nenhum erro de fato, né? Então eu vou já tirar isso aqui fora, mas aí ele para de ficar dando esses avisos chatos. E aí eu poderia criar a partir aqui da lógica de sempre com ponto .apply em cima de uma determinada coluna, executando uma função lambda que está sendo basicamente definida e chamada, executada ali em tempo de execução. Só que vou mostrar aqui uma outra forma de conseguir criar valores em formato de uma nova coluna no data frame, que é baseado ali na lista, ó. Porque na verdade o apply mesmo, ele faz isso por trás das cortinas, tá? Mas se eu tenho aqui se eu tenho aqui valores, né, em uma lista, então eu tenho um objeto do tipo lista e eu tenho uma função que aplica alguma lógica ali de tratamento, no caso a que estava dentro do lambda, né? Eu vou criar ela aqui como formato de função definida. Ó, contar países, que recebe x e retorna a quantidade ali de vezes que encontrou a vírgula, mais 1. Definir uma função, então agora ela não é mais uma função anônima, porque eu estou definindo ela previamente, mas a ideia é o seguinte, definindo uma função, contar países aqui, vou colocar aquele, não sei se escrevi certo aqui, mas eu defini uma função para eu passar ali um único valor e ele me devolver ali essa lógica que a gente chegou, certo? Existe uma outra função que é nativa ali do Python ali, que é o map. É esse cara aqui, ó. O que ele pede? Eu preciso passar uma função, só o nome dela, né? Que já tenha sido definida. Então aqui no caso é o contar países. E eu preciso passar
um objeto iterable, então meio que assim, que seja iterável. No caso, uma lista é um objeto iterável. Então, se eu passar aqui a contar países e passar o meu objeto do tipo lista e executar esse cara aqui, ele me devolve um objeto do tipo map, que se vocês quiserem já logo na sequência conseguir visualizar os valores, não ficar nesse formato ali como meio que assim, sem conseguir ver o que ele criou, já entorna todo mundo de volta ali também numa lista. Porque o que o map vai fazer? Ele vai executar para todos os valores do objeto iterável que vocês passaram, a função em específico que vocês colocaram no primeiro parâmetro da chamada da função map. E aí, então, eu posso pegar aqui e chamar aqui de quantidade países. E vou criar uma variável, né? Eu tinha criado ali antes o nome da coluna, mas vou criar uma variável chamada quantidade de países. Tá? Vou passar esse cara aqui para cima. Porque daí o que acontece? Se eu criei meio que uma nova lista que só pegou todos os valores de uma lista anterior e executou um processo que devolveu o valor tratado, obrigatoriamente a minha quantidade de elementos na lista, que é os 4.066 registros, quando ela criar ali a nova lista, ela tem que obrigatoriamente ter a mesma quantidade de registros. E aí quando você tem ali uma lista que já tem a mesma quantidade de registros que existam em um data frame qualquer, o que dá para fazer é dizer que eu quero criar agora aqui a quantidade de países na Q2. Ó, minha Q2 está aqui assim, né? Só com os dois valores. E eu vou criar uma nova coluna chamada quantidade de países, passando os valores da lista da variável aqui que eu chamei de quantidade de países, que foi o retorno da função map. E, pô, eu poderia já feito até diretamente dessa forma aqui, ó. Dá na mesma. Mas essa lista, só para transformar ele em valores de lista e meio que executar essa função map aqui, ela é o que acontece ali por trás das cortinas ali quando a gente executa o apply, em primeiro lugar. Então, é meio que uma outra forma de fazer, acaba dando na mesma. E, beleza, agora a gente tem aqui uma coluna com a quantidade de países. E o que estava perguntando mesmo? Quais foram, quantos filmes, né, foram executados em exatos 3 países? Pô, molezaço agora. Eu posso filtrar, só pegando baseado aqui nessa coluna criada, quantidade de países sendo obrigatoriamente igual a 3. Então a resposta é 154 filmes. Como eu posso pegar até e já olhar aqui todo mundo, ó. Com Q2, Q2, quantidade de países, executando aquela boa e velha função do value counts, que é meio que um agrupamento simples, pelos valores existentes na coluna que eu passei, e as quantidades de ocorrências de registros que tem cada um deles. Ó. Então, 154 aqui em exatos 3 países. Beleza? Dá na mesma ali, uma outra forma de fazer. E solucionado. Vou deixar aqui com... Deixar dessa forma aqui, que essa aqui fica com uma resolução ali da questão 2. E, já que eu resolvi esse daqui relativamente rápido, vamos já matar aqui então. Ah, já tinha deixado um negócio aqui para vocês, aqui já comentadinho. Mas a questão 3 é onde eu queria falar sobre o uso de um pacote chamado datetime para a gente conseguir formatar um objeto do tipo que inicialmente ele pode ser ali um texto, mas ele tem valor ali que refere-se a uma data, mas a gente transformar esse texto num objeto do tipo datetime mesmo, que é um objeto criado ali que é próprio para poder fazer operações, manipulações ali que envolvam datas e períodos de tempo, ali, intervalos de tempo, etc. Mas o que eu já deixei aqui, ó, para apresentar aqui para vocês? Primeiro vamos na questão aí, né? Então, meio que assim, questão 3. Qual que foi o dia da semana
em que a Netflix catalogou a maior quantidade de filmes listados como documentaries, né? Então, documentários. Se a gente pegar o DataFrame aqui na íntegra, o dia da semana em que a Netflix catalogou, a gente tem aqui a data de catálogo. E ela está nesse formato aqui do tipo texto, igual o problema da resolução, igual a resolução da questão 1, que a gente ali meio que precisou isolar o valor do ano, né, em cada um dos valores aqui dessa coluna. Agora é um pouquinho mais complicado, porque meio que assim, ele quer saber qual é o dia da semana, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E meio que a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais fácil quando a gente usa o pacote ali do datetime, porque o que a gente faz aqui, ó? Eu peguei um exemplo aqui de um valor único, tá? Passei para uma variável aqui chamada x. E aí, quando eu importo aqui o pacote datetime, e é meio engraçado assim, porque o datetime, ele meio que tem um módulo com o mesmo nome dentro do outro, então quando eu realmente quero utilizar o datetime, meio que a gente está utilizando as melhores funções ali, elas ficam já no segundo pacote ali que tem o mesmo nome. Dá até para fazer assim, na verdade, from datetime, import datetime, que a gente já pega ali o segundo pacote do jeito que tem que ser. Essa datetime, ela tem uma função chamada strptime, que é string parse time. Então eu vou passar ali um valor de alguma data que esteja na tipagem de string, e logo na sequência eu vou passar ali qual é a formatação que ela está setada, né? Meio que baseado ali na referência que existe no módulo do datetime. Então, esse B maiúsculo aqui é o nome do mês, escrito na íntegra. Aí a gente tem meio que um espaço e tem o dia, que é esse Dzinho minúsculo. Sempre lembre ali do símbolo de porcentagem na frente, para indicar que é para ser uma formatação que vai vir na sequência ali, né? E a gente tem uma vírgula e tem o ano, que o ano com 4 casas assim, ele é o Y maiúsculo. Então eu meio que identifico qual é a formatação que ele está, passando o valor, vou tirar esse cara aqui por hora, ó, e aí eu consigo criar um objeto do tipo datetime de fato. E aí quais são as facilidades que isso traz para a gente? Pô, todos os métodos possíveis que a gente possa invocar a partir de um objeto dessa natureza, né? Por exemplo, eu já quero sacar fora ali só o ano. Já tem aqui o ano, tem... qual é o minuto? Minuto não faz sentido aqui, perdão. Mas, deixa eu ver aqui o mês, se eu quiser pegar aqui o número do mês, que é o 9, referente a setembro. Mas o melhor de tudo ali é que depois que você transforma um objeto texto para um objeto do tipo datetime utilizando a strptime, na sequência a gente consegue pegar esse objeto e executar a strftime, que é string format time, para daí passar qualquer tipo de formatação que a gente queira, utilizando ali todas as opções de referência que o módulo traz, tá? E aí, ó, se eu tiver um B minúsculo aqui, eu tenho setembro minúsculo. Então eu poderia fazer tipo, setembro com uma barra, se eu quisesse alterar ele para ficar desse jeito assim, ó, poderia deixar assim se quisesse. Poderia trocar para o nome completo ali, né, do mês, ou poderia deixar aqui só o ano com 2 posições ali, 2 casas, ao invés de 4. Mas, como ele está pedindo qual é o dia da semana, já tem uma formatação específica ali que é o A maiúsculo. Ó. Então, apesar de setembro, dia 8 de setembro de 2017, ser uma data que com toda certeza caiu em algum dia da semana, né? Só que a gente não precisa ficar voltando ali para descobrir qual foi. Pô, foi uma segunda, foi numa terça, foi numa quarta. A gente formata ali para esse azão maiúsculo aqui que ele devolve ali qual é o dia da semana específico. Só que daí sempre em inglês, né? Mas no caso, ó, Friday. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava o exemplo. Porque daí, beleza.
isso daqui, para eu resolver a questão 3, eu vou seguir o mesmo modus operandi ali de manter só as colunas que eu preciso para resolver. Opa, eu preciso de mais uma aqui no caso. É aquela listados em, né? Porque ele quer uma quantidade de filmes listados como documentários. Tá? Já vou pegar esse cara aqui para me facilitar a vida. Esse cara aqui, né? Primeiro eu vou criar uma coluna chamado dia da semana, em que eu vou usar os valores da data catálogo, aplicando uma função lambda aqui dentro já para colocar toda aquela lógica que a gente criou aqui em cima, que eu demonstrei ela aqui em cima, mas já aqui dentro para conseguir criar a coluna ali com a referência de qual é o dia da semana. Eu posso até pegar aqui e já juntar todos esses caras aqui junto, ó. Para já meio que encadear na sequência ali de comandos um atrás do outro. Então eu pego o que é uma string, transformo no objeto do tipo datetime e já formato ele de volta para um texto, passando ali a formatação específica que eu quero, utilizando o A maiúsculo para indicar que é o dia da semana escrito por completo. Até se quisesse aqui pegar o A minúsculo, ó, ele é meio que a abreviação, só com as três primeiras letras. E aí, agora que eu tenho aqui uma coluna que indica qual é o dia da semana aqui desta data, e a pergunta foi qual é o dia da semana que teve a maior quantidade de filmes catalogados como documentários, eu posso pegar aqui no próximo step e filtrar já para manter só quem é listado em exatamente igual a documentários. Nos sobraram aqui 289 registros. E aí, já que agora eu só mantive aqui documentários, se eu der um value count, baseado no dia da semana, eu já consigo chegar aqui na resposta. É só pegar aqui qual é o maior valor, que ele já vem aqui na ordem decrescente, né? Então, o primeiro que está aqui listado é a sexta-feira, que é a nossa resposta da questão. E por que eu posso mandar um value count aqui ao invés de fazer um group by? Porque é meio que a mesma coisa, tá? Tipo, quando é um agrupamento simples, isso aqui que eu fiz aqui é a mesma coisa que eu der um group by pelo dia da semana, contando ali a quantidade de filmes. Vocês viram, nem quase não mudou nada ali, exatamente a mesma coisa. Então, por isso que o value count já acelera ali e facilita a vida. Tá. Resposta na sexta-feira. Questão 3 aqui, pá, concluída. E questão 4 aqui, vamos ver se a gente já mata aquela rapidinho também, então. Bom, na verdade eu vou deixar ali para quebrar e tentar fazer vídeos menores, na real. Porque ainda falta aqui a questão 4 e a questão 5. Mas daí olha só que eu coloquei aqui na questão 4, só para dar, já ir adiantando, olha só. Se a gente analisar o tempo total de duração dos filmes lançados ali de 1990 para frente, traga elementos para fundamentar uma resposta para os seguintes questionamentos. Então, meio que assim, eu faço duas afirmativas. Ela está certa ou ela está errada? Meio que não tem resposta correta, tá? É meio que o quão bom você vai ser ali no momento de utilizar ali os dados a seu favor para poder chegar num, meio que uma resposta plausível, porque, cara, é isso que eu mais gosto em análise de dados. Meio que, às vezes, você tem muito poder de enviesar uma apresentação ali de alguma análise que você tenha feito ali para o trabalho, alguma coisa do gênero, e já meio que enviesar para algo que você queira que as pessoas interpretem como realidade. E aí o que eu quero dizer com isso é aquela malandragem ali de
tirar leite de pedra às vezes, ou meio que fazer aquela maquiagem contábil, mas meio que sempre sendo, né, realista com os dados que você tem em mãos. Mas você pode escolher o que é que você vai apresentar, o que é que você vai enfatizar para poder rebater ou confirmar, meio que testar, né, validar essas frases aqui que eu coloquei, as duas. Então, por exemplo, a média de duração dos filmes aumentou ou reduziu ao longo destes anos? Cara, se você, meio que assim, vamos dizer que na realidade, de 90 para frente, a média de duração dos filmes aumentou. Mas se você meio que conseguir mostrar alguma visão, algum agrupamento ali específico, alguma quebra ali que você tenha identificado para conseguir tentar mostrar o contrário de que reduziu, cara, tá valendo. Depende 100% da forma com que você vai embasar e desenvolver essa resposta. Deixa eu pegar ali meu data frame completo. E tem a sacadinha aqui, né, da duração, ou seja, a gente precisa pegar a média da duração de todos os filmes baseado num agrupamento ali pelo ano de lançamento. Só que é aquela coisa, né? Para a gente poder fazer. Ó, já tá resolvendo aqui o exercício, mas eu vou deixar para o próximo, na verdade. Mas aí qual seria a segunda pergunta? Alguma categoria listada teve um aumento expressivo ao longo destes anos? Pode ter sido, pode ser que não tenha, nenhuma tenha tido um aumento expressivo ali na duração, mas pode ser que você consiga me convencer ali de que teve, ou de que realmente não teve. Cara, 100% a forma de se expor o resultado do seu trabalho ali de uma análise específica ali que você esteja fazendo, certo? Então eu volto na sequência ali para matar a questão 4 e a 5 e concluir aqui esse book aqui de práticas utilizando o pacote Pandas para análise de dados, beleza? Se você, pô, assistiu o primeiro, assistiu esse segundo aqui e não está inscrito no canal ainda, cara, se inscreve, mano. Se inscreve e deixa um like porque é de graça, mano. É só dar um clique. Então, pô, dá essa moral aí pra nós. E tamo junto. Até daqui a pouco no próximo, na terceira e última parte aqui do vídeo. Valeu!